Oi, oi, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? E hoje, o vídeo de hoje vai ser a gente pintando o livrinho de capivaras. Só que, tem um porém, a gente vai pintar a metade com guache e a outra metade com as canetinhas Minimans. Gente, então assim, vamos ver como é que vai ficar. E eu já vou começando com a guache, vou fazendo aquelas misturinhas para chegar no tom de cor que eu quero, porque aqui a gente só tem as cores primárias, né? Então a gente vai ter que fazer as misturinhas para poder chegar no tom correto. Então, já quis fazer um rosinha, né, que é de lei. Já misturei o branco com o rosa para chegar nesse tom maravilhoso, porque essa cor é maravilhosa. Eu amo esse rosinha, né? É um rosinha assim, meio clarinho, basiquinho, né? E assim, a Lila, gente, ela tá fazendo o quê? Um exercício aí, não sei, que pode ser? Pode ser uma dança, pode ser um yoga, pode ser qualquer coisa que ela tá fazendo, né? E agora eu já vou para outra cor também, né? Colocar um pouquinho de amarelo, azul e vermelho para fazer um marronzinho, né? Porque eu preciso fazer um marronzinho escuro, né? Para poder fazer os detalhezinhos aí do narizinho, da cor do cabelo, né? E assim a gente vai misturando até chegar ao tom que a gente quer, né? E, gente, não sei se vocês repararam, mas eu peguei uma tampinha de um creme que tinha várias divisórias, assim, pra poder colocar as tinta guache, assim, eu achei perfeito. Eu achei, assim, que, cara, e no final deu as cores ideais. Preencheu todo o quadradinho com as cores ideais que eu precisava e foi só elas. Não usei nem mais e nem menos. E assim, cheguei no tom que eu queria, né, que era o marrom. E assim, esse marrom tá lindo demais. Gente, não sei vocês, mas pintar com guache é muito gostoso. Eu amo muito pintar com guache. E assim, já pintei o narizinho da Lila, né, que ficou a coisa mais fofinha. E assim, já vou fazendo um outro tom de marrom, que eu quero agora um marrom mais claro para poder fazer o rostinho dela. E assim, a gente vai tacando tinta até chegar no tom que a gente precisa. E assim, coloquei bastante amarelo para poder ficar bem mais clarinho, né? Assim, consegui chegar na cor que eu queria, que é esse meio que é um begezinho, sabe? Uma cor meio terra, mais claro. Então, eu acho essa cor tão linda, gente. As minhas canetinhas touch dessa cor, elas já estavam no fim, mas daí eu coloquei álcool e elas, né, voltaram a ser o que era. Então, gente, assim, é uma benção, né? Poder colocar álcool nas canetinhas e elas voltar a funcionar. Só que também não adianta a gente ficar só colocando álcool, que uma hora não tem nem mais tinta pra absorver nada. Então, aí, ó, ficou assim, gente. E assim, gente, eu gosto tanto, vou começar a pintar mais desenhos de guache, viu? Porque é tão gostoso, tão satisfatório. O que vocês estão achando, galerinha? Já deixe nos comentários, né, o que você tá achando, né? Fala pra mim qual é o próximo desenho que você quer ver por aqui. Você quer que eu pinte mais vezes a Lila, né, com o guache. E assim, bora que bora. Gente, eu já fiz uma segunda camada aqui na pele da Lila, porque ficou um pouco mais clara. Passei uma segunda camada de tinta guache, né, pra ficar assim bem legalzinho. Fiz também a faixinha dela pra combinar de rosinha, né, porque tem que combinar a faixa com a roupa pra ficar tudo igual. Já peguei o vermelho pra fazer esses coraçõezinhos, né? E assim, eu uso papel higiênico pra limpar o pincel. Também já usei o rosinha pra pintar essa flor. E assim, gente, esse rosa, ele é tão maravilhoso. Eu vou fazer um vídeo, gente, pintando um desenho só com vários tons de rosa, só que em tinta guache, entendeu? Pra gente ver o que vai dar. Só com tinta guache, os tons de rosa. E assim, gente, você acredita que eu pulei? Eu achei que tava gravando a parte de eu fazendo esse verde, mas eu acabei que pulou, né? E eu usei o branco, né? O verde escuro, o branco. E depois tive que acrescentar um pouquinho de amarelo. Porque quando eu coloquei o branco no verde escuro, ele ficou parecia um tom de azul bebê. Aí eu acrescentei um pouquinho de amarelo, né? Pra poder chegar nesse tomzinho de verde. Tá vendo? Aqui tá um meio sujinho de amarelo. E aqui eu já precisava fazer um cinzinha, né? Então eu já coloquei o preto
com o branco pra dar um cinza. Só que esse cinza ficou um cinza meio escuro. E no vídeo parece que é preto. Aí eu já fui lá, joguei mais um pouquinho de tinta branca pra ficar um cinza um pouquinho mais claro, né? Eu queria um pouquinho bem mais claro que isso ainda, mas como eu já tinha começado a pintar, não dava pra voltar atrás, né? Porque é tinta guache. Então, assim, aí eu peguei e inventei de colocar o quê? Inventei de jogar um branquinho aí pra ver se dá uma clareada, né? Pra tentar fazer um chão meio rachado, né? Aquele piso rachado, gente, mas nada a ver, né? Mas tudo bem, vivendo e aprendendo. Aí eu já fiz uns pontinhos brancos no chão pra dar um tchan, pra dar um detalhezinho e tal. Vamos ver como é que vai ficar esse final, né, gente? A gente tem que confiar no processo, né? Nessas questões de desenho, porque senão, se a gente ficar na negatividade, não vai dar certo. A gente vai querer desistir no meio do caminho. Mas assim, vamos concluir esse desenho até o final. E assim, já passei um azulzinho para ser o fundo, né? De um céu azul, da natureza. Eu acabei pintando o azul um pouquinho mais para baixo, né? Porque ali já era o chão, né? Então, mas eu vou dar uma consertada. Mas assim, gente, assim, tá tomando forma esse desenho aqui de guache. E eu, assim, tô gostando bastante, gente. E vocês? Esse azul também, ele clarinho não tinha. Eu queria fazer um bem mais claro, né? Mas eu gostei desse azul também. Então, eu peguei o azul escuro, coloquei branco e deu esse tom de azul mais claro. Eu poderia colocar mais branco para deixar ele mais claro ainda, para fazer tipo tom de azul bebê. Inclusive, eu quero fazer também outro vídeo fazendo azul bebê, né? No desenho, tipo, só cores bebê. Tipo assim, rosa bebê, azul bebê, sabe? Essas coresinhas mais pastéis, assim, esses tons mais clarinhos. Então, quero fazer também. E, gente, olha que legal, tomando forma esse lado do desenho da Lila. E assim, perfeito, gente. A Lila, você viu que a Lila é bem ativa, né, nesse caderninho. Ela faz tantas coisas, tantas atividades, ela, marido dela. O marido dela sempre tá trabalhando, né, mas ela, assim, ela faz tanta coisa. Ela faz academia, faz yoga, faz dança. Ela trabalha, lava roupa, nada no parque, vai ver os amigos, né. E assim, ela é bem ativa e a gente tem que ser assim, porque a gente se sente mais produtivo, né? Então, assim, a Lila, gente, eu vou ter que dar uma contornada, assim, pra ficar bem mais destacado o desenho, né? E vocês estão vendo, é bem melhor, né? Tá tomando forma. E assim, se deixar sem contornar, fica um negócio meio assim, né? Não fica tão legal, né? Então, assim, eu prefiro contornar o desenho, apesar de ser um pouquinho chatinho, né? Fazer todo esse contorno, o desenho todo, mas é satisfatório, é gratificante no final. E tá assim, tomando forma. Acabei fazendo esse cintinho preto, assim, acho que ficou legal. Entendeu? A gente vai ver do outro lado depois como vai ficar, mas assim, ficou bem legal. E assim, contornando tudo pra ficar um desenho bem bacana, né? Bem forte, destacado. Gente, e aí, como que vocês estão? Vocês também são assim, bem ativos, bem produtivos, igual a Lila? Ou vocês são, né, mais, assim, nas suas, assim, mais caseiro, mais em casa, mais deitado, mais preguiçoso? Então, gente, e assim, já estamos chegando na metade do vídeo, gente, vamos contornando aqui, continuando contornando, pra gente ver o que vai dar nesse final, né? E sim, gente, eu amei essa flor, sabe? Eu vou fazer vídeos também de flores, porque eu gosto de planta, gosto de pintar planta. Gosto de pintar, gente, sinto amando. Vou fazer desenhos grandes pra gente pintar junto com guache também, que é bem legal. E assim, gente, a câmera, ela fica toda hora focando e desfocando. Então, assim, peço desculpas a vocês, mas na próxima eu vou dar uma melhorada, né? Então, assim, já vou terminando, finalizando essas plantinhas, né? Assim que vou dar uma arrumada nelas ali, né? Melhor ainda, gente. Não me julguem, mas assim, vai ficar legal, vai ficar bacana. Vocês vão gostar o resultado final, eu garanto pra vocês. Prometo que vocês vão gostar. Não vai ficar aquela coisa profissional, né? Mas assim, vai dar. Vai dar pro gasto, né, galera? Então, assim, vamos confiar aqui na amiga, porque vai dar certo no final, vai ficar tudo perfeito. E assim, gente, ficou assim, perfeito esse lado.
né? Vou ainda dar uns detalhezinhos, né? Fazer uns negocinho. E aí eu já quis inventar de fazer umas nuvenzinhas no fundo, assim, sabe? Mas acho que não ficou tão legal assim, não. Mas assim, como eu já comecei, né? Vou deixar, né? Vou deixar, ela pegou um pouquinho ainda da florzinha, né? Mas assim, vou deixar. E agora eu vou passar também na lateral, ali, né? Pra contornar, né? O desenho, pra ficar mais ainda destacado. Que eu acho assim, que contornar toda vez o desenho nas bordas, fica muito destacado, gente. Assim, eu acho assim que dá vida, né, pro desenho, né? Do que deixar a cor assim, que já vem imprimido, sabe? Fica um preto meio cinza apagado. Então, assim, esse lado ficou assim. O que vocês acharam? E agora a gente já vai para as canetinhas, né? Mini que assim, eu gostei bastante dela. Porém, esse rosinha é a cor perfeita. Só que ela começou a dar uma falhada, gente. E eu falei, no meio do vídeo. E assim, para pôr álcool, tem que esperar pra, né, fazer funcionar. Então, assim, eu tava com um pouco de pressa, né? Mas no final, deu tudo certo. Mas assim, o rosinha, ele vai dar uma falhadinha ali na hora da roupa, né? Fica olhando que vocês vão ver. E assim, gente, as canetinhas da Mini eu acho assim tão gostosa. Elas não marcam, sabe? Elas são boas. E elas são maravilhosas. Eu comprei lá no Brás, gente, no shopping. Lá no Busca, no shopping. E assim, top. Acho que é Shopping Plaza. E lá tem tanta coisa, gente. Nossa. Sério, dá vontade de levar tudo. Sabe? Mas a gente não tem dinheiro, né? Então a gente leva um pouquinho de cada só. Agora, gente, olha que legal que ficou essa cor maravilhosa. Então foi aí na roupinha que tinha dado uma falhada, né? Mas assim, eu mudei o lado da tampa, fui pra na parte chanfrada, né, que fala, e usei ela, a parte chanfrada da canetinha. E assim, eu ia deixar essa, porque no rostinho dela, você tá vendo, acho que é gota de suor. Aí eu acabei pintando mesmo, né, como se fosse o pelo, né, do rosto dela, porque ela querendo não é um animal, né? E assim, ficou bem legal, gente. Eu gostei bastante. Eu gostei, assim, tô gostando da forma que tá tomando esse desenho da Lila. E assim, gente, o que a Lila vai fazer depois, né? O que será que ela vai fazer depois esse longo exercício que ela está fazendo? Assim, gente, porque ela tem que exercitar. Inclusive, eu tô querendo correr, né? Depois desse vídeo que eu acho que eu vou dar uma corrida, viu? Porque ficar só deitada comendo não dá certo. A gente vai ganhando uns quilinhos, vai ficando mais cansado. Então, assim, vamos ter saúde, vamos ir atrás da saúde, né? Porque a saúde, assim, é prioridade na nossa vida. Não adianta que sem saúde a gente não consegue fazer nada. Então, a gente tem que ter saúde, a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Então, assim, vamos focar 100%. E assim, gente, é a Lila, né? Sendo a Lila, né? E, gente, assim, eu tô amando esse desenho, tá? E o outro lado tem também coraçãozinho, tem as florzinhas. Parece que, gente, o desenho sabia que eu ia repartir ele no meio e ver, né? Como é que ia ficar. Porque tem, assim, coraçãozinho dos dois lados, tem florzinha dos dois lados. Então, dá pra gente usufruir de tudo, né? Usar a canetinha de um lado e a guache do outro. E eu comecei pegando esse cinza mais escuro, mas eu queria um cinza mais claro pra ficar mais parecido com o do lado, mas aí acabou que ficou assim, né? Comecei com escuro, terminei com um pouco mais claro, mas eu queria mais claro ainda. Mas ficou bom do mesmo jeito, gente. E assim, já contornei também, né? Vou dar aquela contornada de leves pra ficar assim, tudo bem assim, forte, ficar tudo bem destacado. E já venho com a caneta branca, né? Pra ela dar aquele destaque, porque, gente, tem que ter caneta branca nos desenhos. Não adianta. Gente, o que faz a diferença no final é a caneta branca, os detalhezinhos para dar, sabe, aquele ar de desenho bem feito, bem bonitinho, sabe? Por mais que a gente dá uma borrada aqui e ali, a gente dá uma arrumada, né? Contornando de preto, pintando, fazendo uns tracinhos brancos, né? Para dar um aspecto realista. Então, se você puder investir numa caneta branca, tem vários valores, né? Depende da qual caneta branca que você vai comprar. Mas assim, qualquer caneta branca que você comprar só para começar a fazer uns detalhes brancos, assim, vai te ajudar muito,
Sério, porque assim, é muito bom ter a canetinha branca. Eu ainda quero dar uma investida em uma outra caneta melhor. Porque essas canetas brancas de gel, parece que elas dão uma falhada, né? Mas assim, eu tô querendo investir em uma um pouquinho mais cara, pra ela não falhar tanto assim. E eu, gente, apesar de eu contornar tudo, eu esqueci o quê? De dar uma contornada nesse olho dela aqui. Porque o olho dela tá com a cor da impressão, né? E eu acho que tinha que pintar o olho dela de preto, bem pretinho, para ficar bem assim, destacado, e eu acabei esquecendo. Mas assim, gente, deu pra ver a diferença, né? Deu pra ver a diferença, ficou assim bem bacana. E sim, eu vou contornar o final pra gente tá finalizando, né? Esse desenho contornadinho pra gente ver qual é a diferença, qual é melhor. E assim, gente, eu gostei dos dois, tá? A canetinha é muito bom, mas assim, eu também gosto muito da tinta guache. E sim, ficou perfeito. Eu gostei bastante, né? Dos dois lados. Então, assim, já vem lá, ó. Você vê que a caneta branca, ela dá um tchan. Ela dá, né, um charme no desenho. Então, assim, eu gosto muito da canetinha branca. Você vê que às vezes ela dá uma falhada, eu tenho que ficar passando várias vezes, né? Então, assim, gente, ficou assim perfeito. Só que do mesmo lado que eu fiz o branco aqui nessa parte, né, da direita, eu também tenho que fazer do outro lado. E eu esqueci. Só que com o outro lado eu não vou fazer com a caneta branca. Eu vou fazer com a tinta guache, que tem que ser tinta guache. Porque esse lado é tudo tinta guache. Então, eu já venho com a tinta branca guache pra fazer também os detalhezinhos, né, do desenho branco. Então, assim, gente, a gente fica na dúvida, né, aonde colocar o branco. Às vezes a gente, né, dá uma errada assim na nossa escolha, mas de boas, né? Vivendo e aprendendo, galera. Então, assim, ficou assim o resultado. Eu gostei bastante, né, do resultado dos dois desenhos. E o final ficou assim. Vocês gostaram? Já deixe nos comentários o que você achou. E até o próximo vídeo. Beijos!